vão estar vendo? A minha, as suas, primeiro as suas, né? Nós três. Três. Bom, estamos ao vivo, hein? Vamos lá. Aí. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente está aqui para falar de um tema bem interessante, né, que a gente já vem discutindo há algum tempo, que é justamente uma comparação entre o diagnóstico e o planejamento utilizando técnicas radiográficas bidimensionais e técnicas tridimensionais, que no caso a tomografia. Então, a gente está recebendo aqui um convidado super ilustre, né? Dr. Fred Laperriere. E desculpa se eu falei certo, Fred. Espero ter falado certo. E eu, professor Lucas Pinheiro, e também, como sempre, professor Felipe Costa. Estou aqui meio de intruso, né, para falar dessa história toda, de curioso, de intruso, né, com essas duas feras aqui. Mas a gente vai bater um papo bem legal. Vou passar a palavra aqui para o Felipe. O Felipe vai falar um pouquinho também, dar uma introdução. E nada melhor do que o Fred para estar aqui com a gente, que tem uma experiência clínica muito grande, justamente tanto na tomografia quanto na radiografia periapical. Felipe, está contigo a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucas. Lucas não é intruso, não. Ele fala isso. Muito pelo contrário, o cara que já tem tantas publicações em tomografia, um cara que é meu parceiro há muito tempo nesse assunto, está super inserido, não está de bicão, não. Boa tarde, Fred, boa tarde, colegas que estão aqui prestigiando essa hora. Lembrando que esse tema, né, gostaria de primeiramente lembrar que o tema surgiu no nosso canal no Telegram. Nós temos um canal, meu e do Lucas, né? E a gente vai colocando alguns assuntos e o pessoal achou por bem, votou lá para que a gente tivesse uma live com esse tema. Então, se você ainda não entrou no nosso Telegram, o Lucas vai colocar, já colocou? Aí já. O Lucas vai aí colocar, já beleza. O Lucas já colocou um link rápido. Está aí na tela para vocês do nosso canal no Telegram. E quando nós estávamos conversando sobre esse tema, eu lembrei logo do Fred, que é um endodontista que eu respeito muito, que trabalha muito bem, e que nós nos conhecemos há um certo tempo. Vou dizer aí, Fred, ser mais ou menos 10, não, menos ou menos 10 anos, por aí, né? Faz um bom tempo que nós trocamos, é melhor não lembrar, que nós trocamos muitas informações sobre tomografia. Ele sempre foi um entusiasta, desde sempre, dessa técnica radiográfica. E como ele vai falar para vocês, é um cara que tem o luxo de contar com isso no seu dia a dia, dentro do seu consultório, que é uma tendência mundial. Cada mais vezes nós estamos observando isso, dentistas tendo o seu próprio tomógrafo no seu consultório ou trabalhando em parceria com clínicas de radiologia, parceria estreita, né, com clínicas de radiologia. Então, para mim não me alongar muito, deixo a apresentação para o Fred, que é especialista e mestre em endodontia e um baita profissional clínico. Diz aí, Fred, sua vez, pode falar, cara. E aí, valeu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lucas, pelo convite. A gente é amigo mesmo de longa data. O Lucas há menos tempo, mas também foi um entrosamento super rápido, né? E o que eu vou falar aqui, o que vocês me pediram para colocar, é o que eu mais gosto de fazer, meu dia a dia aqui no consultório, né? A gente vai tocar umas ideias. Eu coloquei um pouquinho mais de caso clínico que você pediu, tá, Lucas? Mas coloquei caso clínico um pouco menor, que eu queria levantar algumas questões, né? É uma questão que, quando eu adquiri o tomógrafo, eu não pensava que eu teria, e eu estou tendo agora. Então, Bacana. É uma coisa que eu queria colocar. E aí, nesse caso em específico, eu vou mostrar alguns casos disso e depois a gente vai bater mais papo, né, e vai desenvolvendo. Exato. Então, na hora que vocês quiserem, a gente já começa a apresentação aqui. Vamos... Pode apresentar. Legal? Tá liberado. Aqui, eu queria fazer só uma coisinha
aqui, que eu não sei se alguém já fez isso, mas eu gosto de fazer algumas coisas diferentes, né? Aqui nós estamos o seguinte, só para vocês terem ideia, esse aqui é meu parque de diversão, né? Meu consultório, é onde eu passo. Bacana, Fred. A maior parte da minha vida, em 33 anos de formado, eu passei aqui. Essa é a minha janela de frente para o mar, Felipe. Eu tenho o bar e a serra lá. Ó. Né? E a nova aquisição, né, veio para um outro cantinho, que agora é um dos lugares que eu passo um bom tempo, que aqui está a criança, ela aí, ó, ligada, pronta para funcionar, com a nova montagem dela, tudo. Então, esse é o meu novo cantinho aqui. É onde agora eu tenho ficado até 10h30, 11 horas da noite, né? Voltei. Então, vamos começar lá agora a aula, mas eu queria mostrar aqui um pouquinho para vocês da estrutura que a gente montou, que a gente tem aqui no consultório, tá? Vamos voltar. Bacana, Fred. Luxo. Onde a gente começou aqui, vamos voltar. E o tomógrafo está aqui quietinho, mas está a todo vapor. Mesmo nessa época de pegar só aqui a energia, o cabo que caiu. Enquanto isso aqui, eu vou registrando aqui o pessoal no chat, né? A Vanessa Rodrigues aqui elogiando muito o Fred, a Milena também, Martins elogiando também muito o Fred, falando que é um grande profissional. Várias pessoas aqui com a gente, Alexandra Magalhães Camelo, Christopher Miranda, Márcia Vieira, Flávia, Luiz Yamashita, Renata Pérez. Luiz Yamashita, chegando lá também. Obrigado, Ale, pessoal todo aí do Endolovers, valeu pela força. Christopher, valeu, Christopher. Christopher é lá de Diamantina, cara. Está estudando odontologia e já é um entusiasta. Parabéns, você vai longe também. Vamos lá? Bruno Silva aqui também, Alessandra Dotto, Christopher Miranda. Fica à vontade aí, Fred. Legal. Vamos lá. Eu vou começar com a apresentação, tá? Tranquilo, hein? Entrou? Isso. Aí. Então, mais uma vez, agradecer o convite, né, de estar participando desta live aqui com dois caras fera. E vamos começar aqui. Como eu mostrei inicialmente para vocês, esse é o lugar que eu me sinto bem. Esse é o meu mundinho aqui particular de endodontia. Para matar vocês de inveja, ontem eu fiz 2 dentes, 2 molares, 2 emergências, tá? 2 abscessos. Eu acho que eu nunca ia falar e nunca pensei de falar que eu estava com tanta saudade de fazer. É uma coisa que foi absurda. Eu trabalhando e sentindo que eu poderia estar fazendo muito mais. É uma coisa bem louca, né? E isso tudo mudou, minha vida mudou muito desde, né, que eu adquiri o tomógrafo, o X800 da Morita. Tenho que agradecer ao pessoal da Científica, em nome do Clóvis, do Lucas, que me deram o maior apoio para a aquisição desse aparelho, me facilitaram a ter esse aparelho, né? E algumas pessoas que sempre me incentivaram. Eu tive muita sorte de ter grandes amigos que me incentivaram na endodontia e na endodontia 3D, em tecnologia, né? Não poderia esquecer do meu mestre, o doutor Quintiliano, que foi sempre falou comigo, corre atrás, você vai querer. Um dos meus maiores incentivadores, que foi o Bassi, que sempre foi um cara de ponta de endodontia. Felizmente parou de trabalhar, deixando mais mercado para mim, né? Obrigado. E, cara, o Murgel, que é um cara que sempre me incentivou. Uma vez eu fui na clínica dele em Campinas e me fez pegar no tomógrafo dele, me fez pegar nos ais dele, falou, um dia você vai ter um. E eu pensei, cara, esse bicho é louco, mas eu nunca desisti do sonho, isso que é o importante. Eu acho que isso, ter o sonho e perseguir, correr atrás, é uma das coisas principais, né?
E eu teria que agradecer também ao Bóveda, ao Charlie Bóveda, que para mim é o maior endodontista do mundo, tá? É um cara tarado com tecnologia, é um cara que tem eu acredito que 2 ou 3 tomógrafos na clínica dele, é um cara que trabalha com imagem tridimensional há muito tempo, né? E aqui eu tenho também um agradecimento a fazer para esse cara aqui, ó, que é o Henrique Lana, da Raio X Digital, que fez o primeiro curso de tomografia tridimensional aqui. E quando eu conheci o Felipe, assim, a termos de aula, né, foi a primeira vez que a gente esteve junto aí, Felipe, que você veio dar o primeiro curso em BH. Foi o primeiro curso em BH, foi 2014. Justamente, quer dizer, há 6 anos eu já estava... Exatamente. Assim, eu já trabalhava bem com tomografia, só que eu era dependente de laudo, né? Nesse tempo, com essa aula eu aprendi, fui para a Raio X Digital, através do Henrique Lana lá, e através do Henrique Lana eu conheci essa outra menina aqui do lado, que é a Polly, que é uma senhora radiologista, sabe muito, me ensinou muita coisa, hoje eu tenho que agradecer a ela também pelo caminho que ela trilhou. Então, nesse caminho aqui, eu tive grandes amigos, eu fiz grandes descobertas e grandes incentivos tecnológicos, né? Então, eu queria agradecer essas pessoas. Isso aqui é um pouco da tecnologia que eu acho que hoje um consultório de ponta tem que ter. Aqui está tudo que eu tenho e os sonhos que eu ainda tenho, ainda quero realizar, como, por exemplo, né, aqui embaixo um sonendo, que é um aparelho que eu ainda não tenho. Mas pelo andar da carruagem não vai demorar, a gente vai ter que ter um aparelho desse tipo para limpeza do sistema de canais radiculares. Eu acho que é questão de tempo. Eu vou falar um pouquinho por que eu acho isso daqui a pouco. Então, tecnologia sempre foi meu forte, eu sempre trabalhei, mas eu não comecei, né, tendo estudo caiu tudo no meu colo, eu sempre batalhei, trabalhei muito para chegar onde eu estou. Tudo que eu tenho, eu ganhei graças à endodontia, eu não tive herança, não tive pai rico, então foi tudo, como minha esposa gosta de falar, tirado na saliva, tirado no dente, no dia a dia da clínica mesmo, né? E na endodontia, que foi meu forte, apesar de eu ter feito clínica durante um tempo, a endodontia foi o que me deslanchou na vida profissional. Como eu falei, como todos vocês, eu comecei fazendo a endodontia básica, trabalhando na caixinha aqui, na película, lógico, mas a gente não pode esquecer, não posso cuspir no prato que eu comi durante muitos anos, né? Mas, infelizmente, a gente evolui, não tem como. Se eu estivesse falando mal disso, eu teria que falar mal, né, do meu Fusquinha, que foi meu primeiro carro, meu Fusquinha branco, 78, que é um amor que eu tenho até hoje, mas eu evoluí, eu passei, né? Eu acho que as coisas passam. Frente disso. As coisas andam, a vida, a gente tem que evoluir, né? E esse Fusquinha 78 tem uma história interessante, porque eu comprei ele da minha mulher, e no segundo dia que eu estava com ele, o motor fundiu, e até hoje eu sou lembrado que eu comprei esse Fusca já com o motor fundido, né? Mas da tecnologia, né, da periapical, a gente foi evoluindo. Eu passei por um sensor digital, fui um dos primeiros a ter um sensor digital em consultório, uma imagem já totalmente diferente, a chegar na montagem. Esse é o primeiro dia, né? A montagem. Olha aí. Esse foi o dia que a gente instalou e fez a primeira tomografia, Felipe. Olha a gente aí, ó. É verdade. O Felipe sempre dando força, sempre dando apoio, veio me ajudar, veio, né? Como instrutor também, como speaker da Scientific. Então, está sempre andando com a gente está sempre tocando figurinha. Então, o caminho não é um caminho pequeno, não é um caminho que todos vão ter que seguir. Isso aí eu falo, hoje eu tenho certeza absoluta disso. O cara vai ter que trabalhar em tridimensional, não tem mais como, né, mudar. O cara tem que mudar do 2D para o 3D. Isso aí é interessante que isso está no consciente, no subconsciente nosso, não tem como. A endodontia, desde que a gente se conhece como endodontia, a gente sabe disso aqui, ó. Esse é o trabalho de Rez de 1917, se eu não estou enganado. E a gente sabe o que é endodontia. Como que a gente vai trabalhar, né, isso aí
sem imagem tridimensional. Então, eu tenho certeza que em curto prazo, atual, né, mas no Brasil, em curto a médio prazo, a maioria dos endodontistas vai estar trabalhando 100% com tomografia. Tomografia, quando eu digo, tomografia pré e pós-operatória. Não tem, mas é um caminho sem volta. A gente viu isso demais, né, Felipe? A gente tem visto isso fora do Brasil. Você estava relatando aí agora que você assistiu o Patel ontem, o Patel falando a mesma coisa que a gente pensa, né? Exatamente a mesma coisa, Fred, a mesma cabeça. E, inclusive, uma das questões perguntaram, mas quando utilizar a tomografia, ele, em todos os casos. Aí ele, mas vem cá, você não usa microscópio para incisivo central superior? Mas uso. Então. É a mesma coisa que eu falo. Você pode ter mais informação, não é? O Felipe, é até engraçado, porque é o que eu digo, o problema não é querer, não. O problema é que nós temos uma anatomia que não tem como a gente trabalhar, né? Como é que você vai trabalhar nisso aqui sem saber? Outra informação. Eu gosto de fazer uma comparação, que é o seguinte, hoje você não vai em um lugar hoje sem colocar um Waze. Se você vai no endereço, você vai colocar um Waze. GPS. Se você vai fazer um exame hoje, eu estou fazendo agora, aproveitando esse tempo, estou fazendo ressonância magnética do meu quadril e do meu joelho, porque o campeão mineiro de esqui que tem que se manter em forma. Então, eu quero continuar sendo campeão mineiro de esqui, eu tenho que me manter. Não tem mais como. Os caras não me pedem mais radiografia. O cara já pede uma imagem tridimensional. Tridimensional. Ressonância, o cara quer ver tomografia, não tem mais. O cara pode pedir uma radiografia, que a radiografia tem seu lugar, tá? Agora eu falei, não estou cuspindo no prato que eu comi, não. A radiografia ainda é um exame que deve ser feito. Eu faço tomografia pré e pós, esse é o meu protocolo hoje, mas eu faço tomografia. Aí, eu sou muito questionado, né, Felipe? A gente, quando começa a falar muito disso, os caras falam muito, mas de qualquer tipo de dente, não importa. Foi o que o Patel falou, gostei dessa comparação. Não. Eu uso incisivo, para incisivo, microscópio, por que você não vai usar tomografia? Então, o primeiro caso clínico, parece que você já estava sabendo. Eu não. Né? Você não sabe o que eu montei, a gente conversou. Não, eu não sei. Claro. Primeiro caso é esse aqui, ó, um canino simplesinho, que eu recebi essa radiografia periapical. Você pode ver que isso é uma imagem digitalizada da periapical. O colega me ligou e falou, ó, filezinho, você vai se dar bem, isso aí, 2 segundos você faz, tranquilo, pode mandar. Fiz a minha radiografia, que eu falei com vocês que eu sempre faço, nada demais, um canal de um canino super bem, amplo. Falei, ó, vou tirar com o pé nas costas. Mas como protocolo é protocolo, eu falei, vou fazer, tomo, vou pedir, tomo. Nessa época eu nem tinha meu tomógrafo, né? E da periapical para a tomografia, olha a grande diferença que a gente teve. Na palatina, eu tinha uma rarefação periapical muito maior, com uma anatomia que não dava para ver numa radiografia periapical, ainda mais de película, né? Então, não tem como mais, é protocolo, eu falo que é protocolo. Se é para um dente, o cara, muitas vezes, o aluno questiona, professor, não é exagero, não é incisivo, um canino. Tá aí, ó. Como é que... E tem que fazer pré e pós? Tem que fazer pré e pós. Como eu ia saber, pela radiografia, que isso aqui, ó, deu um puff muito grande. Não, não é um puff muito grande. Eu não conseguiria lacrar essa anatomia, obturar tridimensionalmente, se eu não fizesse uma compressão hidráulica, se eu não fizesse compressão. Então, eu tenho que ver se o que eu me propus a fazer, se eu conseguir fazer isso, né? Mas é todo dente, só pede qualquer dente. Esse é um caso que eu fiz no meu tomógrafo. Ó. Um retratamento incisivo lateral, falei, filezinho, vou me dar bem. Só que quando eu fiz a tomo inicial, eu notei, né, que tinha mais do que eu estava vendo. O que eu cheguei à conclusão? Nesse incisivo, ó, a rarefação está muito maior do que eu estava enxergando na radiografia. Olha a radiografia, parecia um halozinho, não dava para ver tridimensionalmente.
Nem o tamanho da rarefação. O aumento do espaço, né? Aumento do espaço. Só. É incrível. E o que nós chegamos à conclusão? Que nós tínhamos ainda um segundo foramezinho, ó, incisivo lateral com 2 forames. Quando que eu ia conseguir ver essa anatomia numa radiografia? Agora, o que eu falei, tem que fazer pré e pós? Tenho que fazer pré e pós. Por que eu tenho que fazer pré e pós? No acompanhamento do caso, está aí, ó. Está lá dentro, ó, o segundo forame lá, ó. Ó, obturado, tá? Na tomografia, fica mais difícil ver, lógico, porque na hora que eu coloco a pasta, principalmente eu que trabalho com o grupo canal Cília, há um estouro da imagem devido à prata, né? O grupo canal Cília, a gente tem no metal. Isso há um estouro da imagem. Mas eu consegui mostrar lá, está obturado, ó. Né? Quer dizer, a gente retrata radiograficamente, ó, ficou parecendo até que eu extravasei demais, ó. Dá para falar que tem 2 forames aqui? Não daria para falar nunca. Então, a gente fica muito bitolado. Em alguns casos, eu tenho que fazer. Quer dizer, diagnóstico, hoje, para mim, é tridimensional. E eu acho que para qualquer endodontista teria que ser. Não dá para trabalhar. Mesmo que você não tenha um tomógrafo, na sua cidade, se tiver... Eu sei que o Christopher aí de Diamantina, você tem tomógrafo de baixa definição, de baixa resolução. Só que imagem tridimensional, mesmo de baixa resolução, é melhor do que imagem bidimensional. Né, Felipe? A gente está falando isso. O ideal... Qualquer 3D é melhor que nenhum 3D. Em Diamantina só tem baixa resolução e fica difícil ele encaminhar para uma outra cidade que ele utilize também esse tomógrafo, porque qualquer 3D é melhor que nenhum 3D. Você me falou, deixa eu dar um dado aqui, assim, em pesquisas, existem várias sobre esse tema de comparação entre lesão periapical, né, observando 2D e 3D. A discrepância, né, de resultados é maior que 30%, na maioria. Ou seja, a acurácia em observar rarefações periapicais da tomografia é mais de 30% superior à radiografia periapical. Isso não tem mais saída. Vai lá, Lu. Aproveitando fazer um adendo também aqui, o Felipe falou lá no início da live do Patel, né, que foi feita ontem. Eu não consegui acompanhar tão bem, acompanhei uma parte, mas uma coisa me chamou muito a atenção, que o pessoal estava perguntando muito. Você não acha que o diagnóstico em 3D com dentistas que pensam em diagnóstico bidimensional não pode levar uma série de retratamentos exagerados? E a resposta dele foi muito boa. Ele falou, não, pelo contrário, você vai fazer o diagnóstico correto no 3D e vai fazer o retratamento que tem que ser feito, nem a mais, nem a menos. Né? Então, eu acho que só esses casos que o Fred mostrou agora, ilustra muito bem isso, porque eram casos teoricamente simples, né? E que você faz a tomografia e muda o seu planejamento, né? Muda completamente o seu planejamento e faz o planejamento correto, né? E tem casos que chega-se à conclusão que nem vale a pena retratar, né? Devido a um diagnóstico de tomografia. Prognóstico sombrio. Exatamente. Então, essa percepção é muito interessante. E a gente até conversou sobre isso, eu e o Felipe, né? E isso é uma visão que tem do endodontista, o endodontista clínico que entende o que está acontecendo, que sabe como é que sabe fazer esse link, né, do diagnóstico tomográfico com o diagnóstico clínico. Mas a gente vai conversar até, de repente, isso é uma live sobre isso, para falar a visão do radiologista, né, que às vezes o radiologista acaba vendo coisas que nem existem, e aí sim pode causar esse retratamento desnecessário, né? Mas é uma coisa para um outro momento. Isso aí cabe uma live, cabe uma discussão muito grande, porque a gente tem também, aí cabe uma outra discussão também, porque a maioria dos radiologistas não são endodontistas, o cara não tem uma noção tão grande de endodontia.
Aí já dá para levantar um outro assunto, né, já é outro assunto também. Porque o endodontista ele tem que saber abrir imagem. Eu estava conversando isso, eu não sei se a Vera Grossi, que é uma orto, tá, no nosso live, e eu convidei ela falando que ela abre todas as imagens dela e Daicon. Eu falei, se você, orto, está abrindo Daicon? Pô, eu acho que essa mudança de 2D para 3D, na hora que o cara coloca isso na cabeça dele, acabou. Ele não consegue mais. Não volta atrás, não. Você não vai voltar para o seu Fusquinha, não. Não vai. O Fusquinha é ainda a minha vontade de ter na garagem. Mas sair para andar com ele, só para passear de vez em quando, né, Felipe? Só isso, exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. E quando eu falo que, muitas vezes, voltando a esse papo até aí, né, do será que precisa em todo caso, eu coloco esse caso. Fiz esses dias aqui, porque é o seguinte, esse cliente é um cliente meu que tem uma higiene oral péssima, ele trata comigo há mais de 20 anos. E no dia que eu fiz a radiografia dele aqui, ó, eu falei, não vou fazer tomo, não, é fogo. Ele já estava querendo ir embora, já chega querendo ir embora, igual de bater papo. E na hora que eu falei, cara, protocolo é protocolo. Na hora que eu faço a tomo, eu me dou com uma imagem dessa, ó. Eu ia quebrar a cara. Lógico, eu já tinha visto que poderia ter 2 canais, mas eu ia por risco. Eu falei, se tiver, eu paro e faço a tomo. Mano, na hora que eu vi a tomo, eu falei, na hora que eu mostrei para ele, ele falou assim, eu vou ter que voltar, então, outro dia? Eu falei, cara, se eu conseguir acabar esse dente seu em 2 sessões, eu estou contente. Olha a peca que eu tinha lá embaixo, olha, na tomo pós. Quer dizer, eu consegui obturar os 3, ó. Mas era um caso, por isso que eu digo, depois que você entra com a cabeça para 3D, você não consegue mais sair disso. É uma coisa incrível, né? E aí eu falei de casos basicamente aqui, vocês viram que eu não coloquei nenhum caso de anomalia, de aberração, porque se eu colocasse as aberrações... é o dia a dia, né? Isso é o dia a dia. Eu feijão com arroz, justamente. Eu não quero colocar, apesar de algumas pessoas que entraram aí para assistir a gente, falam, pô, vai colocar aqueles casos loucos que ele tem. Não, eu não vou colocar caso louco. Eu quero colocar pé no chão, caso que todo clínico está recebendo e eu acredito que não está vendo. Esse próximo caso agora é um caso também super Fred, interessante. Oi, pode falar, Gu. Aproveitar isso que tu está falando, porque muitas vezes a gente, quando está dando uma palestra, dando uma aula, as pessoas pensam assim, eu vou pegar só aqueles casos selecionados, só aqueles 10% que eu tenho, que vai parecer que isso é meu dia a dia clínico. Né? Mas lembrando que essa live, ela se originou de um estudo, de um artigo que fala justamente que aproximadamente 2 a cada 3 casos, quando você faz uma tomografia computadorizada, você muda o planejamento. Então, isso que o Fred está mostrando aí, ele está atestando que é o dia a dia dele mesmo. Acontece todo dia, ele faz a tomo e muda o planejamento dele, porque ele tem muito mais informação, né, tridimensionalmente. Cabe até um adendo, eu antes de começar a fazer tomografia com o meu tomógrafo, como eu fiz a parceria com o Henrique Lana, até que eu mostrei a imagem aí, eu fiz uma parceria com ele de fazer a tomo pré, e depois que eu acabasse de obturar tudo, eu mandava no serviço de raio-x, que são 2 quarteirões meu daqui, e o cliente fazia a tomo lá e trazia o CD para mim, e eu depois ficava de dar uma resposta para o cliente se precisava ou não ainda de mexer, tá? Então, antes de eu ter o tomógrafo, eu fazia tomo pré e pós. Não vou mentir para vocês, não em todos os casos, que muitas vezes os clientes não queriam arcar com... Geralmente o problema não era dinheiro, tá? Apesar de muita gente achar que era caro. Mas eu tinha uma tarifa de acordo até com o Henrique, que me cobrava um pacote da toma inicial e da final. Então, não sei se ele está assistindo aí, eu mandei o convite para ele, Elano. Se você não tiver, vai ficar feio para você. Estou fazendo propaganda para você. E caso precisasse, eu fazia outra intervenção. Eu vou mostrar um caso aqui que foi mais ou menos assim. Foram 3 tomos. Voltando aqui ao dia a dia da endo, vamos falar um pouquinho, né? Que a gente fala que incisivo não é dente, a gente gosta muito de colocar esses dentes. Vamos para o molar agora, que é um molar que é uma coisa que tem ocorrido muito, né? Que são os casos
que o cliente está sintomático, radiograficamente não aparece nada. O que era a queixa dessa cliente? A percussão e a mastigação. Nada. Ó. Não tínhamos nada radiograficamente. O dentista dela falou que eu estava procurando chifre na cabeça de cavalo. Eu falei para ela, vamos fazer uma tomografia? Não custa nada. Ela topou. Quando ela fez, estava lá. Ó. Tínhamos uma rarefação estourando para dentro do seio maxilar. Aí ela lembrou das sinusites recorrentes que ela estava tendo há mais de 5 anos, né? Fizemos um retratamento. Ó. Lógico que fazer tomo pós para controle, hoje eu tenho a facilidade de ter o tomógrafo aqui dentro, mas a maioria dos clientes em cidade grande é muito complexo. Você conseguir que ele faça preservação, voltar no seu consultório já é complexo, agora voltar para pedir uma tomo, o cara some. Mas agora, por coincidência, essa cliente voltou no meu consultório para fazer um incisivo, que estava fraturado. E aí, eu fiz a tomografia dela, né, no meu consultório. Então, o que eu consegui com esse caso? Eu consegui fazer a tomo pós e mostrar que houve realmente cura. Um reparo. Totalmente reparado. Esses são os cortes, eu tentei fazer os cortes mais parecido possível ó, com o que eu já tinha. E vocês podem ver que o pré e o pós, ó, isso aqui em 3 anos, tá, gente? Porque ela sumiu, ela não queria voltar, ela voltou por causa de outro tempo. A gente vê que teve um reparo total, dente totalmente assintomático. Então, molar superior, a anatomia, né? Quando eu comprei o tomógrafo, a minha ideia era justamente essa. Eu vou achar agora 4º canal, 5º canal, era o que eu mais queria. Só que é isso que eu queria relatar aqui também. Eu estou com um sério problema agora, desde que eu comprei o tomógrafo. Porque a anatomia, a gente já consegue domar com o microscópio, a gente consegue levar de um jeito. Mas aí eu descobri a microanatomia. Que a gente já tinha visto lá naquele primeiro slide do trabalho. Já existe, a gente já sabe que ela existe. É aquele velho problema. Agora eu estou enxergando, meu amigo. Agora eu tenho que correr atrás. Então, molar superior, que eu corri atrás só de anatomia, eu estou correndo atrás de quê? De microanatomia. Vocês me diriam que por esse raio-xzinho aqui, esse molar, raiz mesovestibular desse molar superior, tinha um belo do íncio com 3 saídas, 3 ápices, 3 forames separados. Vamos lá. Ó. Como fazer isso só com diagnóstico radiográfico? Aí a gente começa a entender o tanto de insucesso que a endodontia tinha, né, Felipe? Não tem como. Não tem como dar certo isso. E olha, esse é aquele caso que eu falei com vocês. Eu mandei para fazer a tomo pós e olha lá o que veio. Radiograficamente, eu obturei, ainda teve extravasamento, falei, matei, obturei os 3. Na tomo pós, olha lá que bela droga que tinha ficado. Basicamente, eu limpei, obturei só um. O que eu fiz? Abri de novo. Olha lá. Aí eu retratei, alarguei mais, e aí eu consegui obturar os 3. Agora, radiograficamente, quantos eu obturei? Nada. Tá a mesma coisa. A mesma coisa, não sei. Sem tomografia pós, depois fica cara falando que a gente está inventando moda, que é isso aí, eu já nem respondo mais, porque... Depois já falei para você não responder mais isso daí. Isso aí eu falei, o tempo vai matar. Agora, o que mais me assusta dessa microanatomia é que nós não temos ferramentas ainda totalmente adequadas para limpar elas. Em que casos? Olha isso aqui. Como a gente vai limpar? Olha o tamanho desse íncio. Ó, ó, cheio de tecido, sangrando, polpa viva. Quando você começa a abrir, limpar, está lá o tecido. Ó. Quer dizer, o meu ex aqui ó, mandou eu ir até lá embaixo. Olha lá, ó.
tive que desgastar, até teve que comer um pouco mais de dente para localizar. Olha o tamanho do istmo lá. Vocês desculpem essa tomografia aqui, essa foi a 3ª ou a 4ª tomografia que eu fiz. Eu estava aprendendo, né? Eu falo que eu consertei. Eu entrei no avião, aprendi a pilotar com ele voando, mas é assim, eu não tive... É uma curva de aprendizado. É uma curva de aprendizado. Curva de aprendizado como em tudo. Muito, graças a Deus, né, Felipe? Isso é completamente normal, né? As clínicas de radiologia acontece a mesma coisa quando compra equipamento novo, até vai 1 semana, 2 semanas até estabelecer tudo normal, né? Até calibrar o aparelho, né? Até você pegar a mão. É igual radiografia, quando você compra um sensor. É a mesma coisa. Você corta a ápice, você erra, a radiografia fica com excesso de exposição. Então, é a mesma coisa de dirigir o Fusquinha e depois mudar para uma Ferrari. Você não consegue nem andar na Ferrari. Você não consegue nem sair do lugar, não consegue passar marcha naquele campo borboleta. É tudo diferente, né? Então, no pós aqui, né, o que a gente teria que ver? Olha lá, ó. Obturei. Levei tudo, ó, no limite, 2 canais na saída só, mas olha o tamanho do istmo que estava lá e eu levei, ó. Né? Como que eu vou conseguir isso em imagens bidimensionais? Então, isso aí hoje, vou te falar que a minha grande dor de cabeça hoje é microanatomia. Eu andei conversando com o Capelli, das pontinhas, desenvolveu uma ponta junto com o Capelli para limpeza de istmo. Pô, tem sido uma mão na roda. Por isso que eu falei também de novas tecnologias, a gente viu o Sonendo lá. Eu acho que daqui a uns anos nós vamos ter que criar métodos novos de limpeza de canal à base, porque instrumento rotatório não vai entrar nisso aqui. Ó. Eu não vou conseguir limpar isso aqui só com instrumento rotatório. Eu preciso de líquido, eu preciso de uma irrigação contínua. A ideia do Sonendo é sensacional. Eu juro para vocês que a primeira vez que eu vi esse aparelho, deve ter uns 4, 5 anos, quando a gente viu na AE e viu lá no IDS, eu falei, esses caras estão viajando, isso aí, que bobeira, para que isso? Hoje, quando eu mudei minha cabeça de 2D para 3D... 2D para 3D, né? Eu estou vendo que isso... Olha, isso está virando, para vocês terem ideia, rotina no consultório. Esse é um caso que eu gosto de colocar, porque eu fui atrás dele, aquilo que eu te falei, da macroanatomia. Eu queria um MV2, ó. Eu fui atrás do MV2, achando que eu teria aqui um MV2. Ó. Só que eu não tenho um MV2, eu tenho um belo de um istmo, olha. Um istmo. Uma vírgula mesmo que eu falei. E na hora que eu obturei, ó, a radiografia está lá, ó. Dá para ver se eu limpei e obturei? Né? Não. Só como tomo pós. Obturei? Está lá obturada a vírgula lá, ó. Ó. Depois ele fica um canal normal. Sei que você não gosta muito dessa representação, Felipe, que é gráfica, mas olha que bonito está lá. Ó. Endodontista, aposto que eles que estão aí estão vibrando. Você tá isso aqui a gente adora. Piada interna, Fred. Piada interna. Não. Eu hoje eu sou endodontista de coração, mas eu consigo pensar como um pouco de radiologista. A gente abre no microscópio que a gente vê isso aqui, olha lá. Olha como era o istmo. Quer dizer, o Waze lá, a Tomo me mostrou, me fez um mapeamento endodôntico. Olha o tanto de tecido que eu fui tirando durante o preparo. Olha só. Essa imagem aqui é sensacional. Olha lá o tanto de tecido. A limpeza total, como é que ficou? Então, isso... Agora você está falando dessa microanatomia, né, e... Falamos antes sobre o radiologista, né? A importância do radiologista saber, conhecer essa anatomia. Isso. Não é? E relatar assim no seu laudo descritivo, né? E como é difícil isso, não é fácil. Eu entendo isso, principalmente para quem não tem a formação na endodontia. Eu brinco nos cursos falando que o radiologista, eu também sou radiologista, né? Mas o radiologista fugiu da endo na graduação e agora, coitado,
ele teve que tá voltando para endo, não teve jeito, ele teve que encontrar de novo com endodontia, né? Exatamente. Porque as indicações de endodontia são a maioria das indicações dos exames de pequeno volume. E daí a importância do treinamento, né? Da importância de fazer curso sobre isso. Complementando o que o Felipe falou, a gente, como radiologista, né, tem que sair, que a gente costuma falar até brincando internamente, sair um pouco do radiologês, né, que às vezes os radiologistas inventam termos malucos, assim, que quando chega para o clínico, quando chega para o colega endodontista, ele não sabe o que está escrito ali, ele não entende, não consegue entender. Né? Então, os termos já existem, né? Os termos anatômicos já existem há muito tempo. Vários pesquisadores, vários cientistas já deram nome para as coisas. Isso, né? Exatamente. Então, a gente só precisa estudar, né? Os radiologistas só precisam estudar e saber relatar da melhor forma possível os termos que já existem. A gente não pode ficar inventando coisa achando que é coisa nova, que nunca ninguém viu, que a gente pode colocar o nome que quiser. Não, a forma de se comunicar é assim, né? Você tem que dar o nome certo para as coisas. Como a recíproca também é verdadeiro. Os endodontistas vão ter que voltar a estudar radiologia. Com certeza, com certeza. Porque não adianta, o cara tem que abrir a imagem, ele tem que aprender radiologia, ele vai ter que... Você vê as consultas que de vez em quando eu te faço, às vezes são até ridículas. Você me fala outro dia, tinha uma lacuna embaixo, um espaço vazio debaixo do molar. Defeito ósseo osteoporótico. Eu não sabia que era aquilo. Eu falei, cara, o que será isso? Aí eu consultei o Felipe, era osso osteoporótico. Mas é uma coisa que eu nunca tinha visto como endodontista. Quer dizer, meu lado radiologista está tendo que assumir papel aqui agora, né? E esse problema do ínchimo, né? A gente acha que ele ocorre só a gente tinha muito disso em molar inferior, que é o mais, né? O que mais acontece, que é esse tipo de caso, né? Mais um, tá lá, o ínchimo unido e limpo, né? Então, o que me fez, basicamente, quando eu comecei a trabalhar, o que me chamou primeiro a atenção desse problema dos ínchimos foi esse caso, que foi um caso que eu fiz. Vocês podem ver que é um dente, de criança jovem, em 2008, difícil demais de isolar, que o dente não tinha ruído todo. Eu fiz o melhor que eu fiz na época, e 10 anos depois ele me volta com uma rarefação periapical gigante, e a tomografia me mostrou isso. Quer dizer, olha a quantidade de bactéria que cabe aí, né? Justamente, não, de tecido que eu deixei aqui, que eu capturei na época. Só que eu lembro muito bem desse caso, porque era uma daquelas crianças que não para quieta. Vocês podem ver pelo tecido aqui ainda, aquele menino que inquieto, tudo. Então, foi feito. Eu lembro que, na época, eu falei, fiz o meu melhor. Mas o meu melhor depois, 10 anos depois que ele voltou, olha o tamanho do ínchimo que eu consegui obturar. Essa toma já foi feita aqui dentro. Esse caso eu fiz tem pouquíssimo tempo. Né? Quer dizer, esses tipos de casos que fazem a gente mudar essa ideia de 2D para 3D, não tem como. O próximo caso, eu gosto até de colocar ele, porque foi um caso que eu documentei ele todinho aqui no consultório, de um molar também, de um molar inferior. Vocês veem que é feijão com arroz, eu não estou mostrando nada muito, de outro planeta. Da clínica. Porque todo mundo fala, molar de dente de criança, de dente ainda não totalmente eruído, dentina mole, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, é a melhor coisa do mundo. Só que olha como é que a gente cai do cavalo. Não tem como. Infelizmente, o protocolo tem que ser para todo mundo, para todo tipo de dente. Não tem como. Esse molar aqui, olha que filezinho. Esse molar eu publiquei, esse molar que rendeu muitos comentários nas redes sociais, até que eu estava ganhando dinheiro com likes na rede social, que não tem nada a ver. Quem me conhece sabe que eu ganho dinheiro aqui, na boca do cliente. Então, é um dente, Quem me falaria o que tem de mais nesse dente? Você lembra desse caso, Felipe? Não lembro.
Me fala o que tem nesse molar aí, vamos lá. Não lembro, essa raiz distal tem alguma coisa diferente nela, não? É, tem. Agora eu vou mostrar o raio-x, obturei. O que nós temos de diferente? O que você me diz? Raiz mesial também. Raiz mesial, parece que eu desviei, eu perfurei aqui, né? Ah, não sei não, eu não falaria isso, e eu não, o meu laudo 2D não entra isso aí, perfuração aí, não tem como saber. Mas tem nego que colocaria, né? Ou, e na raiz distal, o que você me falaria aí? Não sei, tem alguma coisa aí. Fiz a compressão hidráulica, trabalho com o Schilder, sou muito bom. Essa era a imagem que ele ia ter. Ele ia falar assim, ó, acho que peguei um canal lateral aqui, né, Felipe? E aqui ele ia falar, pô, pressionei demais. Que era um caso bio, né? Não era necrose, não tinha rarefação nenhuma. E é aquele casinho que o colega liga, ó, acabei de cimentar, abre o mínimo possível para mim. Vocês podem ver que a menor abertura possível, né? Aí, na hora que você faz a tomo, agora, lógico que eu fiz tomo pré e pós, né? Aí nós começamos a entender o que esse dente tinha. Olha que beleza. Olha o tamanho do íncio. Olha o tamanho da minha saída lateral. Ó. Olha só. Esse caso é uma beleza para comparar 2D com 3D. Viu, Lucas? Esse, para mim, é o teste. Tem pólipo também, pulpar, na câmara pulpar. Tem, é o tamanho dos pólipos lá. Tem no canal distal também. A entrada aqui, ó. Isso. A entrada, terço médio. O canal distal estava bem cheio, aquele canalzinho cheio de pélula, de aderida. Falsificação, tem. Uma beleza para você limpar e tirar tudo. Né? Hoje a gente com microscópio com ultrassom, né? Que eu falo piu-piu com frajola, a dupla aí, a gente consegue enxergar e limpar isso tudo. Agora, a raiz distal, Felipe, que era mais interessante. Olha que beleza que nós tínhamos lá, olha. 3 saídas, ó. Então, viu alguma coisa, no periapical eu tinha visto, né, realmente, tinha alguma coisa diferente aí. Ele sumia Bacana. aqui, ó. Olha lá. Olha só que beleza distal. A mesial depois tomo, obturado tridimensionalmente, ó. Né? E o distal que foi, vou te falar que o distal para mim foi a maior revelação. Olha que beleza, ó. A microanatomia me derrubando aí, olha lá. Bacana. 3. Um molarzinho simples, sem nenhum problema, né? Nada demais. Bom, amigos, de caso clínico básico para 2D, 3D, eu queria colocar feijão com arroz, clínica, bem legal do que a gente fez, do que a gente faz. Poderia até colocar mais um aqui. Vocês acham cabeludo ou vamos... Não, isso só corrobora o que nós estávamos falando. Não existe caso fácil. Não existe o feijão com arroz. Nenhum caso é fácil. Como você falou em microanatomia, eu achei maravilhoso. Está certíssimo isso aí. Né? Como trabalhar com essa microanatomia quando nós estamos trabalhando agora com tomógrafo de alta resolução? É mais um desafio. Com outros tomógrafos de baixa resolução, você nem tem acesso a essas imagens. Também, ainda tem essa diferença. O de baixa resolução, você não conseguiria ver isso e... Não. Mal você consegue contar quantos condutos tem. Justamente. A gente tem que pensar, né, Felipe? É igual a gente fala. Já que é para trabalhar, vamos trabalhar com tomografia, vamos trabalhar em alta resolução, se possível. É isso. Lógico. Pequeno volume, alta resolução. Justamente. FOV pequeno, endodontia, né, Felipe? Vale aí, já vamos entrar em outro, celeuma, FOV, vamos começar a dar uma outra live do que usar, do que... Nós falamos isso na live anterior, conversamos muito sobre isso. Tá? Com o Marcelo Salles. Eu tô, Fred, só
porque o pessoal tá aqui levantou uma questão, que parece que, eu não sei se eu fui mal interpretado, ou se eu não fui claro, tá? É o Luiz Yamashita, amigo, Marcel, também amigo, Bruno, enfim. Pessoal comentando o seguinte, o papel do radiologista e o papel do endodontista, quando eu citei o radiologista, tá? O que eu estou falando, que eu tentei explicar aqui, não sei se eu fui claro, é que o radiologista tem um papel importante dentro desse processo. Tá? Nós não estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a imensa maioria dos exames são interpretados pelo próprio clínico, né? Porque 80% dos tomógrafos de pequeno volume estão dentro do consultório dos endodontistas. Hoje? Isso vem mudando, né, Felipe? Isso vem mudando um pouco. 80% dos endodontistas têm no seu próprio consultório. Então, a interpretação é dele. Tá? Quando é um caso um pouquinho mais difícil, ele consulta um radiologista. Justamente. Aqui... Fala, Fred, fala. No último congresso da Associação Americana, foram vendidos 88 tomógrafos para endodontistas. Eu estou falando, 85% tem no seu consultório. Isso é uma pesquisa de 2019. Em 2017, 50% tinha. Estou com os dados aqui que está valendo há pouco tempo. Tá? Então, assim, eu estou adequando a nossa realidade, o meu pensamento. O Luiz está certíssimo. Muitos radiologistas sequer fazem o exame adequadamente. Certo. Não, né? O Luiz está certíssimo. Eles deviam se preocupar com isso também. Nós, radiologistas, deveríamos se preocupar com isso, com a aquisição. Tá? Agora, Marcel, vou levar essa discussão para o Brasil. No Brasil, o radiologista também tem que saber interpretar. Ele tem que ter um pouco de formação em endodontia. Nem que ele vá a um congresso, nem que ele converse com um colega, nem que ele faça um pequeno curso. Porque quem está interpretando no Brasil, as tomografias, em sua maioria, são radiologistas. Isso. Né? O endodontista tem que aprender, Pode ter, ele tem curso, a gente tem curso, já estou na turma 57 desse curso de tomografia para endodontia. Sim, ele tem que se interessar também. Então, na verdade, como a maioria dos exames são laudados por radiologistas, eles devem se interessar também. Né? Nós, radiologistas, também temos que nos interessar. A minha questão, não sei se eu fui claro, talvez não me entenderam. Tá? E para quê? Para que informação, e assim que eu treino os radiologistas, que o que ele escreva no laudo tenha relevância clínica. Né? Eu faço uma brincadeira. Às vezes tem laudo de maxila que você observa desvio de septo nasal. Me desculpa, o dentista não está nem querendo saber sobre o septo nasal. Isso também é tão normal que não tem nenhuma relevância. E ele não está descrevendo anatomia, que é importantíssimo para aquele caso, anatomia dentária. Felipe, né? O que eu acrescentaria o que a gente fala que o endodontista precisa de aprender a abrir imagem, precisa de aprender a enxergar a imagem do radiologista, o radiologista tem que aprender a microanatomia. A verdade é essa. Porque aqui no Brasil, mais que nunca. Eu quis dizer isso, eu não estou... Machita, eu não consigo ver daqui as perguntas, tá? Eu não tenho acesso, eu estou só com a tela, com a minha aula. A gente está passando o que é o mais relevante aqui. Legal. Porque, na verdade, as pessoas estão conversando sobre esse assunto no momento, tá? Legal. Exatamente. Tá falando agora. Para completar o que o Felipe falou, eu penso muito parecido com ele, a gente já conversou muito sobre isso também, inclusive estávamos conversando sobre isso ontem, né? E o que eu penso, em outra live, né? E o que eu penso sobre isso é que o radiologista e o endodontista dentro do nosso cenário, eles são muito complementares, né? O endodontista, ele tem toda a questão clínica, ele está com o paciente na cadeira, né? Ele que está atendendo o paciente, e o radiologista tem o conhecimento maior da tomografia, é normal, né? Só que ele não tem acesso ao paciente e também não tem um conhecimento tão grande da endodontia quanto o especialista em endodontia. Então, eles são complementares. Né? Então, é necessário que haja comunicação entre eles, e a comunicação ela precisa ser clara, precisa ser límpida. Né? Então, da feita que o radiologista não sabe se comunicar
porque usa termos exagerados, às vezes, ou usa termos inadequados, ou deixa de descrever uma anatomia importante, está quebrando a comunicação, né? Então, eu acho que o fundamental aí do radiologista e também do endodontista é saber se comunicar. O radiologista, na hora que está entregando o laudo de uma tomografia, e o endodontista, na hora que está solicitando essa tomografia também, passar as informações o mais completas possível para o radiologista. Então, eu acho que é muito por aí. Cada um tem que fazer a sua parte para que o beneficiado seja o paciente, né? E, Lucas, eu queria colocar um exemplo aqui de como eu comecei a aprender mais de radiologia, antes até de fazer o curso do Felipe. O que eu fiz? Quem laudava para mim era o Henrique Lana. Eu fui para lá, ele me ensinou a trabalhar no programa, na época do Prexon, ele me ensinou a mexer no programa, né? E eu ensinei para ele algumas coisas de endodontia. Até ele perguntava assim, ele colocava assim, dilaceração. Eu falei, não, isso aí não é dilaceração. Isso aí o cara, ele fez um rasgo na furca, na hora que ele estudou. São termos que são diferentes, mas para endodontia, se você manda dilaceração para um endodontista que queira... Trepanação, quando é perfuração. Justamente, são alguns termos que... Pelo amor, nada a ver. E eu aprendi muito de radiologia com ele, a gente fez uma troca. Então, é uma ideia bem bacana, tá? De você, às vezes, ir na clínica do radiologista e conversar de um laudo com ele falar, isso aqui é um laudo lateral, isso aqui, muitas vezes, vem trinca. Eu já peguei laudo aqui de trinca no ápice. Eu falei, olha, isso não é trinca, isso é uma saída lateral. Exatamente. Muito. Exatamente. A gente conversou muito, a Poliana, que depois que o Henrique ficou com muito trabalho, passava para a Poliana, por isso que eu acho que ela se desenvolveu muito nisso. Muito, ela muita endo, e é uma radiologista pura, né? Ela nunca trabalhou em clínica. É o interesse. Isso. Então, acho legal, o endodontista, às vezes, escolher uma clínica que ele manda e ir lá conversar com o cara, ou ligar, falar... Parceria. A parceria. Eu fiz isso durante muito tempo, ainda faço, né? Hoje eu faço muito com você, que eu não vou encher o saco do Lana, porque eu não estou mandando a imagem para ele para olhar para mim, mas a Poli, de vez em quando, ainda quebra meus galhos, a gente ainda conversa, toca umas ideias bem legais. É uma parceria ganha-ganha, né? Se o endodontista se interessa, o radiologista se interessa, o paciente ganha, o endodontista ganha, o radiologista ganha com isso, todos ganham. Fred, você tem um fã-clube imenso, tá? É impossível te falar, depois você vai entrar no chat aqui do YouTube, é impossível falar para você quantas pessoas falaram que você é maravilhoso, seus casos são bacanas pra caramba. Tá? Você é o primeiro a falar hoje que eu era lindo, mais um falando maravilhoso. Belo. Belo pode parecer aquele do samba lá, obrigado. Não, foi o corretor do celular, eu fui escrever beleza, saiu belo, mas tudo bem. A pessoa quer receber elogio e tá ok. Então, assim, tem milhares de agradecimentos para você, que é impossível de passar tudo que eu vou gastar tanto tempo aqui. Então, te agradecer imensamente, foi exatamente da maneira que nós pensamos. Então, acho que a gente nunca acertou tanto em um convidado, né, para falar. Você foi tão assertivo no tema que a gente propôs anteriormente à live. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento aqui, né, porque ninguém é uma ilha. E essa isso, bacana. No consultório aqui a gente tem, ó, a Angélica, secretária, Rosa, secretária, Adriana, secretária. Essa me aguenta há 22 anos. Santa. Essa é a Adriana, minha irmã, que trabalha aqui comigo, que faz a parte cirúrgica, que faz a parte periodontal. Não sei se sai na live, não sei se ela está participando, né? E aqui deixar também, né, os meus contatos, de agradecer quem sempre está do lado da gente, que é a família, não tem como, a Dedê e a Juju, que são os meus amigos que sempre estão me apoiando nas doideiras de fazer dívida, comprar tomógrafo. Todos me chamam de louco, elas falam assim, vai lá, vamos diminuir, vamos apertar o cinto aqui,
vamos deixar a reforma do apartamento para daqui 3 anos. Ou isso. Uma arquiteta falar isso, você vê que a pessoa é companheira mesmo. Está doida para reformar o apartamento e eu estou comprando automóvel. Aí estão todos os meus contatos, quem quiser conversar, pedir, mandar a tomografia para a gente conversar, discutir. Agradeço aí, Ibope, agradeço mais uma vez o convite, tá, galera? Valeu, Lucas, valeu. Outra coisa, talvez você não tenha falado que aqui, é que você ainda faz também as tomografias para outros endodontistas aí de BH também, né? Outros colegas, né? Não faz somente os seus casos, né? Eu não quis tocar nesse assunto, mas a gente está fazendo uma parceria com alguns endodontistas. A Ale Melo, que já está aí, a Alexandra é uma que já está... Ela está aqui. A Gal, que também deve estar aí, a Gal Lamego, a Glaucia Lamego. Algumas que a gente está trabalhando em casos que elas vêm, a gente conversa, eu mando as fotografias. Como a ideia endodôntica é um trabalho diferenciado. Né? É um diagnóstico, faz parte do diagnóstico. Justamente. Geralmente eu olho o cliente, mando, lógico, não fico com o cliente para mim, podem ficar tranquilos, né? É uma parceria, aquilo que você falou, é um ganha-ganha, eu ganho e elas ganham também. Obrigado pela confiança, quem está fazendo esse trabalho com a gente, que é um trabalho novo e é um trabalho que vai crescer, tem tudo para crescer, né? Vai. A Vera Grossi, ortodontista, que agora falou também que vai querer que eu faça os laudos dessa parte para ela, desses casos, bem bacana. Estamos aqui para ajudar, para melhorar, né? Para fazer o tomógrafo trabalhar também. Obrigado, essa importante. Obrigado pela audiência, todo mundo que participou aí. Mais alguma coisa, Filipão? Lucas. Queria agradecer o Fred, né, por ter aceitado o nosso convite. A aula dele, como ele mesmo falou, foi uma coisa simples, mas foi o simples que é brilhante, né? Que mostra pra gente o quanto que essa ferramenta ela ajuda o endodontista no dia a dia. Aposto que muito colega que assistiu essa aula hoje, essa live, está um pouquinho preocupado com alguns casos que já fez sem tomografia, né? E vai pensar duas vezes em fazer algum caso sem tomografia. Então a aula foi fantástica. Com arroz, Lucas. A gente tem uma aula só de casos complexos. Se um dia quiserem, a gente monta essa aula que eu tenho dado aí no Brasil. A gente vai dar em Campinas, vai dar... Campinas agora foi adiado. Quando voltar. Quando voltar. A gente tem Campo Grande, no Mato Grosso, que eu vou lá para o Key Fabiano. A gente está com a agenda de um curso por mês no Brasil. Eu não quero aumentar mais do que isso também para não atrapalhar o consultório, que é onde eu ganho dinheiro, ganho pão, né? Certo. E eu queria aproveitar também para falar da minha admiração pela endodontia, né? Apesar de ser radiologista. Eu costumo dizer que a endodontia hoje é a odontologia que dá certo, sabe? Porque é uma especialidade que se reinventou, né? O Fred mostrou aí o tanto de tecnologia que está embarcada hoje num tratamento endodôntico, né? A gente falou basicamente de tomografia aqui, mas tem a magnificação, tem todos os rotatórios, tudo quanto é tipo de tecnologia presente hoje num tratamento endodôntico. Então, numa área, numa profissão que o pessoal reclama tanto, né? Que as coisas estão difíceis, eu vejo a endodontia como a odontologia que deu certo, que se reinventou e que consegue trabalhar com excelência, né? Então, é uma especialidade que eu tenho muito carinho, né? Eu adoro laudar tomografia de endodontia. Então, eu confesso aqui que eu tô segurando a risada porque a aula foi muito boa, realmente, eu achei fantástico. Dá felicidade de ver mesmo. Parabéns, Fred, pelos casos. Que bom. Que bom que agradamos, então. Valeu, galera. Beleza, pessoal. Vou deixar aqui os nossos contatos também, ó. Deixa aí, por favor, Lucas. Tá na tela aqui já todos os nossos contatos, ó. Instagram do Felipe, meu Instagram do Fred também, nosso canal do Telegram, só entrar pelo link, né? Então, fiquem à vontade. Depois eu vou entrar nisso. Fiquem à vontade para mandar mensagem lá pra gente no Instagram, compartilhar casos e entrem lá para ver as loucuras que a gente coloca lá no canal. Certo, pessoal?
Muito obrigado, Bacana. Felipe. Quer se despedir aí? box3d.com.br. Um abraço. Tchau, gente. Até mais. Valeu, obrigado. Tem